Está no ar o boletim com as informações da Covid-19, os últimos números da pandemia em Farroupilha, na região e também no estado. A quarta-feira em Farroupilha marca 30 novos casos de coronavírus e a região tem o pior dia desde o início da pandemia em mortes. Entre Caxias do Sul e Bento Gonçalves, 8 óbitos ocorreram nesta quarta-feira. Começamos destacando a partir de agora os novos casos contabilizados em Farroupilha por parte do Comitê de Atenção ao Coronavírus, por meio do boletim divulgado nesta quarta-feira. As idades dos infectados oscilam do 0 até os 64 anos. A grande maioria dos bairros de Farroupilha e do interior estão contabilizando os casos dos bairros América, Bela Vista, Belvedere, Centro, Cinquentenário, Industrial, Monte Pascoal, Nova Vicenza, 1º de Maio, São Francisco, São José, Vicentina e também no interior, na localidade de São Marcos, 1º Distrito de Farroupilha, localidade de São Luís, 3º Distrito do município, localidade do Rio Burate, também do 3º Distrito, ainda da linha 7 de setembro, região do 3º Distrito, Vila Rica, 3º Distrito e de Nova Milano, 4º Distrito do município de Farroupilha. A partir dos 30 novos casos contabilizados nesta quarta-feira em Farroupilha, o painel geral da Covid-19 tem os seguintes números. Estamos nos aproximando de 700 casos confirmados aqui em Farroupilha. Um total de 685 casos confirmados para a infecção. 608 pacientes já são considerados recuperados para a pandemia, o que equivale a em torno de 88% dos infectados. 68 pacientes estão ativos para a doença, 9 pacientes já vieram a óbito aqui em Farroupilha, 63 pessoas estão cumprindo o isolamento domiciliar, 3 pessoas estão hospitalizadas em leitos clínicos no Hospital Beneficente São Carlos em Farroupilha. 2 farroupilhenses estão internados na UTI do hospital. 230 ou 226 casos estão sendo monitorados aqui no nosso município e um total de 2.350 pacientes já foram considerados descartados para o novo coronavírus. Nós temos até o presente momento 322 homens infectados contra 363 mulheres que também foram acometidas pelo novo coronavírus. As faixas etárias dos 20 aos 29 anos, dos 30 aos 39 e dos 40 aos 49 anos, em cada uma delas já tem mais de 100 casos confirmados da infecção aqui no município. Vamos agora para as internações no Hospital Beneficente São Carlos. Na UTI Covid do hospital, são 6 pacientes com o coronavírus internados. Desses 6 pacientes, 2 são farroupilhenses. São 2 homens que estão internados na UTI, Unidade de Tratamento Intensivo do hospital aqui do município de Farroupilha. E tem outros 4 pacientes também com o coronavírus, que são de outros municípios e estão internados aqui. Eles são de Carlos Barbosa, 2 Irmãos, Garibaldi e também do município de Viamão. A taxa de ocupação da UTI do Hospital São Carlos nesta quarta-feira era de 70%. São 6 pacientes com Covid-19, 3 pacientes suspeitos de coronavírus e ainda 5 pacientes que têm outras patologias e estão internados na UTI do Hospital São Carlos. Na questão dos leitos clínicos do Hospital São Carlos, são 4 pacientes internados. Temos 3 pacientes daqui do município de Farroupilha que estão internados nos leitos clínicos do Hospital São Carlos e um paciente que é de fora
fora do município. Participa com a gente aqui no Boletim do Coronavírus a pediatra e vereadora Eleonora Broilo. Na última segunda-feira, durante a sessão da Câmara de Vereadores, a vereadora Eleonora Broilo falou a respeito da taxa de ocupação das UTIs, sobretudo na cidade de Caxias do Sul. Ela disse que, embora no passado, nesta época do ano, havia superlotação das UTIs, agora não há superlotação, mas não dá para dizer que tinha mais pacientes no passado, uma vez que nós estamos com mais leitos de UTI disponíveis no momento. A vereadora explica este assunto. Mas eu não posso deixar de falar sobre isso, porque eu tenho ouvido alguns disparates sobre o Covid e a ocupação em UTIs. E aí eu trouxe o pioneiro, né? Porque, como eu sempre digo e vou repetir, neste caso, opinião particular não vale nada, gente. Nós não podemos dar uma opinião particular sobre um assunto grave, como é o Covid. Eu tenho visto muita criança, eu que não vi até agora. Então, eu acho que é muito importante. Eu trouxe alguns dados para vocês. A ocupação em Caxias das UTIs do SUS chega a quase 90%. E da rede privada, em torno de 84%. Aí algumas pessoas vão dizer o seguinte: mas nos outros invernos, a ocupação, em função das doenças de inverno, chegava a 100%. Lembrem-se, senhores, de um detalhe: havia muito menos leitos de UTI. Muito menos leitos de UTI. Eu diria que havia metade ou menos leitos de UTI. Então, essa suposta diminuição da porcentagem de ocupação é fictícia. É simplesmente porque havia menos leitos. Então, havia uma ocupação maior. Hoje nós temos muito mais leitos e, mesmo assim, nós temos 90% de ocupação nos leitos da UTI e na rede privada, quase 85%. Participação da vereadora Eleonora Broilo, que também é pediatra, dizendo de que é fictícia a informação de que no passado as UTIs, sobretudo no ano passado, estavam lotadas nesta época do ano. Ela explica que havia um número menor de leitos no passado e agora há um número maior de leitos, mas a média de ocupação em Caxias do Sul está oscilando entre 80% a 90%. Vamos para a cidade de Caxias do Sul. Caxias do Sul chegou a 50 óbitos por Covid-19 nesta quarta-feira. Foram registrados 3 óbitos. O 48º óbito, um idoso de 85 anos, estava internado na UTI do Hospital do Círculo e veio a óbito. Ele estava internado desde o dia 24 de junho. O 49º óbito de Caxias do Sul, um idoso de 89 anos, ele também estava internado na UTI, porém do hospital da Unimed. Estava internado desde o dia 27. E ainda o 50º óbito é de um idoso de 94 anos que estava hospitalizado no hospital da Unimed desde o dia 19 de julho. Caxias do Sul já tem 50 óbitos, sendo 27 do sexo masculino e 23 do sexo feminino. A boa notícia da quarta-feira para Caxias do Sul foi a oferta, a abertura de 8 novos leitos de UTI junto ao Hospital Virvi Ramos. Os leitos estão sendo bancados pela Prefeitura de Caxias do Sul. Cada leito tem um custo de quase R$3.000 por dia para a sua manutenção. Caxias do Sul, com esses 8 novos leitos no SUS,
passa a ter 73 leitos. Pulou de 34 para 73 leitos, um aumento de 114% nos leitos de SUS nos hospitais de Caxias do Sul desde o início da pandemia. Em Bento Gonçalves, a quarta-feira também foi muito pesada. O município contabilizou 5 óbitos por coronavírus. 3 homens e 2 mulheres. A nossa região da Serra Gaúcha já está com 189 óbitos causados por coronavírus. A quarta-feira é o dia mais letal de óbitos aqui na Serra Gaúcha por coronavírus desde o início da pandemia. Entre Caxias do Sul e Bento Gonçalves, 8 óbitos foram registrados. A situação bastante delicada. Vamos agora para o painel de dados da Secretaria Estadual de Saúde no Rio Grande do Sul. O estado já tem quase 64.500 infectados com o novo coronavírus. São mais de 1.750 óbitos. Quase 55 mil gaúchos conseguiram se recuperar da infecção e olha, vem aumentando muito o número de hospitalizados. Aqui no estado são quase 7 mil pessoas que estão hospitalizadas então para tratamento da Covid-19. O Rio Grande do Sul, que tem a presença da pandemia em 465 dos 497 municípios. A taxa de ocupação das UTIs na quarta-feira no estado superava os 76% da capacidade total. E para fecharmos os números também arredondados do Brasil, o Brasil superou a casa de 89 mil mortes causadas pela Covid-19. O Brasil está se aproximando dos 90 mil óbitos pelo SARS-CoV-2, o coronavírus então. E o país também já superou a marca de 2,5 milhões de brasileiros infectados com o novo coronavírus. A situação preocupante, sobretudo nos estados do sul, que continuam tendo alta de incidência do coronavírus. Estas são as informações no Boletim do Coronavírus, aqui na TV Serra, do jornalismo Leandro Adamati.